Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque assim você me ajuda no engajamento do canal, você me ajuda a fazer com que o canal cresça, que o YouTube recomende os meus vídeos para outras pessoas. E se inscrevendo no canal, você vai plantando a sementinha do bem para me ajudar a fazer com que o canal cresça também. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. A família Turpin consistia na mãe, Louise, no pai, David, e seus 13 filhos. Então era uma família de 15 pessoas. Louise Ann Turpin, ela nasceu em maio de 1968 e ela teve uma infância muito abusiva e conturbada. De acordo com um relato da sua irmã mais nova, relatou que as duas eram regularmente vendidas pela sua mãe, Phillips, para um pedófilo rico que as molestava e cometia estupros em troca de dinheiro. Às vezes, uma prima mais próxima delas, a Patrícia, também acabava sendo assediada por esse homem. Louise, no entanto, por ser a mais velha, sempre foi alvo, inclusive, do seu avô materno, o John Taylor, que era um militar condecorado, e ela chegava a implorar para que a sua mãe não deixasse que os pedófilos a levassem. A mulher, porém, dizia que precisava alimentar e vesti-las. Elizabeth ainda reforçou que o ambiente familiar era caótico. Os pais sempre brigavam e se agrediam na frente delas, e Louise sofria bullying e ameaças de morte de colegas na escola. Já o David, ele teve uma infância totalmente diferente da sua esposa, Louise. David Turpin, nascido em outubro de 1961, sempre foi considerado o nerd da escola, embora compartilhasse da mesma introspecção que Louise. Ele fazia parte de um lar bem estruturado, com uma mãe que apoiava e o incentivava. Enquanto no anuário de Louise não tinha nada embaixo da sua foto, o David colecionava posições como membro do clube de ciência, coral da capela, estudos da Bíblia e etc. E acabou se formando em engenharia da computação pela Universidade da Virgínia e trabalhou em grandes empresas antes de se aposentar. Quando David e Louise se conheceram, o David tinha 17 anos e a Louise tinha 10 anos, e o namoro deles não era um namoro visto. Inclusive o pai da Louise, ele não via bem o relacionamento, eles não deixavam eles dois namorarem. E a mãe da Louise, que ela era uma mulher, que abusava já da garota, não se importava muito, inclusive ajudava com que os dois pudessem se encontrar às escondidas. Em 1985, eles ainda estavam juntos. E como ninguém autorizava o relacionamento deles, eles simplesmente fugiram, então eles se casaram. David tinha 23 anos e na época a Louise tinha 16. Depois que eles se casaram, no relacionamento deles, os filhos, eles eram a maior bênção de Deus. Então eles decidiram não usar nenhum tipo de método anticoncepcional. Inclusive por isso que ao decorrer do relacionamento deles, eles tiveram tantos filhos. Alguns anos depois, o casal já possuía 4 filhos e eles se mudaram para o Texas porque o David recebeu uma proposta de emprego. Inclusive a irmã Elizabeth, mais nova da Louise, aproveitou que eles estavam morando no Texas e ela precisava estudar e trabalhar lá. Então ela decidiu se hospedar junto com eles e morar um tempo com a Louise, com o David e com seus sobrinhos. Durante a estadia da Elizabeth lá, ela percebia que a criação que a sua irmã dava para os seus sobrinhos era uma criação extremamente rígida. Ela era uma pessoa muito rigorosa. Inclusive, para sua sobrinha mais velha, tudo que a menina ia fazer, ela tinha que pedir autorização para sua mãe. Mas ela tinha que pedir autorização para coisas do tipo, se ela pudesse falar, comer, levantar do sofá, exatamente tudo, coisas assim muito ridículas. Ela tinha que pedir autorização para a mãe para fazer. Inclusive, ela tinha que pedir autorização para ver se ela podia falar com a própria tia. Ela também percebeu que era sua irmã quem ditava as regras e que o seu cunhado sempre ficava um pouco de resguarda e ela sempre colocava as regras na casa. Inclusive, ela chegou a falar para sua irmã que na cidade, a sua irmã, ela não podia ter amigos, nem no trabalho, nem na universidade. Em hipótese alguma, ela podia dar o endereço
da casa onde eles moravam para qualquer colega, para qualquer pessoa. Não podia também nem ficar na calçada, não podia fazer nenhum tipo de atividade do lado de fora da casa. De forma alguma, qualquer tipo de pessoa podia ter contato com eles. Inclusive dentro da casa também, eles não tinham nenhum tipo de privacidade. Ela chegou a falar que dentro da casa eles não podiam ficar com as portas trancadas, ela não podia dormir com a porta do quarto fechada e nem usar o banheiro, que certa vez, quando ela foi tomar banho, a sua irmã arrombou a porta porque ela simplesmente tinha fechado a porta para tomar banho, ou seja, era uma casa sem privacidade nenhuma. Acontece que a Louise, ela acabou expulsando a Elizabeth de casa depois que ela descobriu que a Elizabeth tinha alguns amigos na escola, na universidade e no trabalho, e por conta disso ela expulsou a irmã de casa. No final da década de 1990, os Turpins se mudou para uma casa perto do Fort Worth, no Texas, e um vizinho disse que a família raramente interagia com os moradores. Uma das filhas da família fazia aula de piano uma vez por semana e ela sofria bullying nessas aulas por ir sempre com a mesma roupa toda semana, e a menina parecia que nunca tomava banho. Eles tinham umas atitudes um pouco estranhas, inclusive a polícia chegou aí na casa deles 2 vezes, uma delas porque o vizinho chamou a polícia, porque na casa da família Turpin eles tinham um porco e esse porco fugiu da casa, invadiu a casa do vizinho e comeu 55 libras de ração do cachorro, ou seja, o porquinho estava assim com muita fome para ele fugir de casa, invadir a casa de outra pessoa e devorar a ração do cachorrinho. Então os vizinhos achavam algumas atitudes estranhas e chamavam a polícia, mas nada que pudesse ser algo assim muito grave. Nessa época a família decretou falência, eles começaram a ter sérios problemas financeiros, então eles decidiram mudar de estado para que eles pudessem recomeçar suas vidas. Em junho de 2010, a família se mudou para a Califórnia para uma casa de 2 andares em Drive em Murrieta. Eles se mudaram devido à troca de trabalho do David e mais uma vez os vizinhos diziam que raramente via as crianças. Eles também diziam que o jardim da frente da casa era muito bem cuidada, o que demonstrava que a casa em si era uma casa bem cuidada, onde as pessoas eram pessoas higiênicas e que eles pareciam uma família feliz, porém restrita, que não gostava muito de socializar com outras pessoas. Um dos filhos mais velhos, inclusive, estava matriculado numa escola perto da casa deles e, segundo algumas pessoas, dizia que a Louise levava ele para a escola e esperava ele sair da sala de aula, do lado de fora da sala de aula, pegava o garoto e levava embora imediatamente, para que ele não pudesse ter contato com ninguém. Em outubro de 2011, David e Louise, eles renovaram seus votos de casamento. Então eles foram em uma viagem de família para Las Vegas para que eles pudessem renovar esses votos. E na foto que eles tiraram e postaram no Facebook, todos os filhos que eles tinham, que eram 13 filhos, eles estavam com a mesma roupa. As garotas estavam e os garotos, eles estavam com os cortes de cabelo bem parecido, como se fosse tipo querendo padronizar todos os filhos com a mesma roupa e a mesma forma, aparência física. Em 2012, toda a família foi para a Disneylândia e mais uma vez nas fotos que eles postavam no Facebook e nas redes sociais, toda a família estava com a mesma roupa e com os cortes de cabelo bem parecidos. Em 2014, a família mudou-se para a Casa Térrea, em 160 Woods Road, em Paris, cerca de 70 milhas sudeste de Los Angeles, e os vizinhos diziam mais uma vez que raramente viam as crianças, mas que tudo parecia estar muito bem cuidado. O que é muito estranho é que é uma família de 15 pessoas e nunca ninguém é visto. Com esses passeios que eles faziam, 2 de todos os filhos deles notavam que o mundo era muito diferente daquilo que eles viviam dentro da casa deles. Porque, na verdade, eles tinham uma vida muito precária e eu vou explicar para vocês mais pra frente. Então, eles não tinham um exemplo de mundo, que
eram poucos momentos na vida deles que eles foram felizes. Inclusive nessa época, o pai, o David, quando eles se mudaram, ele tinha tantos filhos que ele registrou a casa dele como se fosse um colégio e como se ele fosse um diretor. Então o endereço da casa dele para o estado era como se fosse uma escola. De qualquer forma, aquela família que postava de vez em quando uma foto da família feliz, daquela mulher que tinha 13 filhos e que eles eram extremamente felizes juntos, começou a não postar mais fotos e começou a cada vez mais ainda fazer com que todos os seus filhos tivessem menos contato ainda com a sociedade, inclusive com a irmã Elizabeth, que sempre questionava o porquê que ela não podia conversar com as crianças via Skype, porquê que ela não podia falar com as crianças via Skype, e a Louise falava que sempre as crianças estavam fazendo alguma coisa, sempre estavam ocupados e que não podia conversar com sua tia. Mas a gente já consegue ver que alguma coisa acontecia dentro daquela casa, né? Porque duas irmãs, aquelas que eu falei que estavam vendo coisas diferentes, elas simplesmente planejaram uma fuga daquela casa por 2 anos. Juntas planejaram fugir de casa por mais de 2 anos e em 14 de dezembro de 2018 conseguiram sair de casa. A garota com 13 anos teve medo de ser pega e retornou para casa no meio do caminho, porém a garota de 17 conseguiu ligar para o 911, que era o serviço de emergência dos Estados Unidos, e escreveu a situação com o auxílio de algumas fotografias que ela registrou em um celular antigo encontrado na casa, que foi o suficiente para a polícia poder ir até o local. Esse momento foi um pouco difícil porque a garota, ela não sabia nem ao menos o endereço da sua casa, ela não sabia nem o que era endereço, para vocês terem uma noção. Ela não tinha noção nenhuma do mundo, o que era o mundo, o que as pessoas faziam fora do mundo. Ela só pegou um celular muito velho que a sua mãe descartou, guardou e tirou fotos e sabia que aquele celular ligava, o único contato que aquele celular fazia era para emergência. E a forma como ela conseguiu falar sobre o seu endereço para o policial é dando o número da caixa postal que tinha na caixa dos correios dele, que foi a forma com que fez com que a polícia fosse até a casa da família Turpin. Policiais do departamento do xerife do condado de Riverside deram de cara com uma surpresa ainda maior do que relatado e mostrado pela garota. Dos 13 filhos do casal, 7 deles já eram maior de idade, com idades entre 18 e 29 anos. A garota mais velha, com 29, pesava 37 quilos e estava acorrentada, assim como muitos irmãos. As crianças tinham apenas uma refeição diária e tomavam banho apenas quando eram tirados de casa para fotografias. As crianças pareciam muito frágeis, como se fossem se desintegrar com as luzes das suas lanternas. Elas estavam acorrentadas nas suas camas na total escuridão dos quartos e a casa fedia a podridão de fezes, urina e comida estragada. Havia sujeira pelo chão, sacos de lixo por todo canto. As crianças estavam desnutridas, maltrapilhas e imundas. A única parte limpa de seus corpos era onde a algema encontrava a pele. David e Louise Turpin espancava, estrangulava e mantinha seus 13 filhos algemados a ganchos diariamente. Em confissões, as crianças detalharam que eram forçadas a dormir por volta das 4 da madrugada, durante 15 horas por dia, tudo para facilitar os abusos dos pais e para que ninguém pudesse notar a existência deles. Eles não vinham à luz do sol há mais de 5 anos e só podiam deixar os seus quartos quando os pais os chamavam um por um para comerem. Faziam apenas uma refeição por dia, composta por um sanduíche de pasta de amendoim ou um burrito congelado. Por isso, apresentavam um quadro de desnutrição severa, além de deficiência de potássio e glicose no sangue. Eles tomavam banho uma vez por ano. Eles não deixavam as crianças ir no banheiro, que fazia com que as crianças tinham que fazer as suas necessidades ali onde elas ficavam presas. Eles não sabiam que era médico, eles não sabiam que eram dentistas, eles não sabiam que era absolutamente nada. Eles simplesmente tiveram 13 filhos para eles prenderem dentro de quartos escuros e torturarem essas crianças por muitos anos. Quando a polícia viu aquela situação,
Eles foram pegos em flagrante e eles foram presos imediatamente. O casal se declarou culpado e admitiu ter abusado de 12 dos 13 filhos por pelo menos 9 anos. Agora podem passar o resto da vida presos, ao menos que consigam a liberdade condicional, que poderia ser pleitada depois que cumprirem 25 anos de presa na prisão dos Estados Unidos. Sem contar também que as constantes mudanças que eles faziam, eles sempre davam desculpas de troca de trabalho, mas na verdade eles sempre quando alguém suspeitava de alguma coisa deles, eles decidiam mudar de estado ou mudar de casa. E todas as casas que eles moravam, as casas anteriores, eles sempre deixavam as casas para trás de forma totalmente se deteriorada, daquele jeito onde tudo estava muito sujo, muito podre, muito fedido por conta da falta de higiene que eles tinham, com o lixo tudo quebrado, porque era como eles viviam e era como eles submetiam as crianças a viverem. Inclusive a última casa que eles moraram na Califórnia, uma mulher foi comprar a casa depois de tudo aquilo que aconteceu, depois que a polícia descobriu, e o banco pediu até para que ela assinasse um termo de responsabilidade para que ela não viesse a desistir da compra, sabendo que ali foram torturadas 13 crianças e que aquelas crianças viviam ali de forma totalmente ruim. Para caso ela desistisse da casa, ela teve que assinar esse documento dizendo que ela não ia desistir, que ela estava ciente do que ela estava comprando. No tribunal, David e Louise Turpin choraram ao ouvir o relato dos filhos, que se manifestaram durante o julgamento, dizendo: "Eu amo os meus pais", disse o deles ao ler uma declaração. "Ainda que possa não ter sido a melhor maneira de nos criar, fico feliz pelo que fizeram, porque transformaram na pessoa que sou hoje." No meio do advogado, já o David disse que tinha boas intenções em impor educação e disciplina nos filhos. "Nunca pretendi magoar meus filhos. Amo meus filhos e acredito que meus filhos me amam", ele declarou. Já a Louise, ela disse à corte que era dona da casa e que estava muito triste pelo que fez. "Amo muito meus filhos. Eu realmente espero ansiosamente pelo dia em que eu possa vê-los, abraçá-los e dizer que sinto muito." O casal não demonstrou emoção enquanto o juiz os acusou de tratar seus filhos de forma egoísta, cruel e desumana. A única razão pela qual a punição é menor do que o tempo máximo é porque eles aceitaram a responsabilidade no estágio inicial do processo, disse o juiz Bernard, referindo-se às possibilidades de que a liberdade condicional seja concedida no futuro. Ninguém da família dos dois, eles desconfiavam que o David e a Louise, eles torturavam os seus filhos de forma tão horrível. Isso porque eles postavam fotos da família na Disney, em Las Vegas, e eles também postavam fotos antigas, como se fossem fotos novas, para mostrar que eles estavam tudo bem. Porém, nas fotos, eles já conseguiam perceber que as crianças estavam sempre com o rosto com um sorriso forçado e que eram bem magras e desnutridas e pareciam tristes, doentes. Mas mesmo assim, eram uma família de 13 filhos, então depois do caso, vendo as fotos, você conseguia tirar essa conclusão, mas antes disso, para qualquer pessoa que via, poderia dizer só que era uma família feliz, e por conta disso ninguém desconfiava de nada que acontecia. O casal acumulou 12 acusações de tortura, 12 acusações de cárcere privado, 7 acusações de abuso de um adulto dependente referente aos filhos maiores de idade com educação parcial e desamparo psicológico, e 6 acusações de abuso infantil. A fiança de ambos totalizaram em 9 milhões para Louise e 12 milhões para o seu esposo David. Já as crianças, após serem libertadas, todos os filhos foram acompanhados por equipes médicas, vistos que apresentavam desnutrição, dificuldade de locomoção e ferimentos pelo corpo em decorrência de maus tratos e desamparo. Os 6 menores de idade foram separados em 2 lares adotivos e, caso não sejam escolhidos por famílias, retornarão aos seus irmãos. Alguns dos adultos conseguem gradativamente se adaptar a uma vida normal, recebendo uma ajuda estadual. Um deles conseguiu ingressar em uma universidade e alguns já possuem apartamento próprio e empregos. Porém, outros ainda contam com a ajuda de membros da igreja, onde realizam trabalhos voluntários e tentam se adaptar ao convívio.
Esse casal, eles tiveram 13 filhos para simplesmente torturar a vida dessas pessoas. E eu fico imaginando até quando, até que momento eles iriam fazer isso. Até quando isso poderia ir se não fosse uma garotinha ali, corajosa, querendo salvar os seus irmãos, porque foi isso que ela fez. Assim que ela viu a polícia, ela disse: por favor, salvem os meus irmãos. E ela foi muito corajosa e de fato ela conseguiu salvar a vida de todos eles, enquanto esses dois malucos, eles estão presos. Também eu não vi relato nenhum sobre que eles tinham algum tipo de doença mental para que eles pudessem fazer isso com os seus filhos. Então também eu não sei o porquê que eles fizeram isso. Eles confessaram, né, todo esse tempo de tortura. Então, não entendemos de fato o porquê que eles fizeram coisas tão horríveis com seus próprios filhos. Mas foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham achado interessante o caso. Eu achei um caso assim muito bizarro e muito triste. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia esse caso, o que você achou, se você tem alguma ideia de algum vídeo novo pra gente trazer aqui pro canal. E é isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe o seu like, compartilhe o vídeo e traga pessoas novas aqui no canal também, porque compartilhando você ajuda a divulgar o meu trabalho e você ajuda a trazer mais pessoas para conhecer aqui o meu conteúdo. E foi isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.